Olá, caros estudantes. Eu sou a professora Carla Simonetti, do curso técnico de Design de Interiores. Hoje vamos começar a disciplina Cor, Forma e Composição de Ambientes. Essa primeira disciplina ela tem como unidade conceitos da cor e o tema é a importância das harmonias das cores na decoração de interiores. É importante a gente saber que na decoração, uma das ferramentas da teoria das cores bastante utilizada é o ciclo cromático, criado por Isaac Newton. Esse ciclo cromático ele possui 12 cores diferentes. Então, a gente pode ver na imagem uma parte central, que a gente tem as cores primárias, depois, na sequência, as cores secundárias e no final, as cores terciárias. É importante a gente saber que na decoração, o ciclo cromático ele é iniciado pelas cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. Essas três cores formam a primeira harmonia da decoração, que é a harmonia triádica. A gente pode ver na decoração que essas três cores proporcionam um ambiente alegre, descontraído, ideal para um universo infantil. Então, a gente tem a primeira imagem, uma cozinha, utilizando as cores primárias. Então, tem os móveis amarelo, o revestimento da parede está em azul, as prateleiras vermelhas. Então, toda essa composição com essas três cores traz bastante alegria para o ambiente. Então, ela também é muito utilizada em quartos, quartos infantis, decoração de ambientes que vai ter crianças, para trazer essa composição mais harmônica e mais alegre. Então, quando a gente fala em harmonia triádica, está baseada nessas três cores principais, que são as cores primárias. Da mistura, gente, das cores primárias, temos a origem às cores secundárias. Então, que são o laranja, o verde e o violeta. Então, o verde, a origem é a soma do azul com o amarelo, o laranja do amarelo com o vermelho e o violeta através do azul com o vermelho. Também é considerado uma harmonia triádica. Quando a gente fala triádico é porque é composta de três cores. Na decoração, as cores secundárias são usadas com cores mais neutras ou em um conjunto. Então, a gente tem a primeira imagem de um quarto também infantil, sendo utilizado com as cores secundárias, que também traz um pouco essa descontração, essa alegria, devido a essa composição de cores que vem da origem das cores primárias. E uma segunda imagem de uma sala com o sofá laranja, as almofadas cinzas. Então, as cores secundárias elas combinam bastante com esses tons mais neutros, que são o cinza, o bege, o branco. Então, ela faz uma composição porque ela traz uma cor pontual, e dá uma harmonia bem contrastante. Na decoração, as cores secundárias são usadas com cores mais neutras, como a gente vem falando, e também combina com cinza. Então, a gente traz mais uma vez imagem para vocês obterem, e conseguir visualizar o que a gente está falando. Então, tem uma sala de jantar com o piso cinza e uma parede violeta, e aí uma sala também, com um mobiliário cinza e a parede verde, que aí cria esse contraste, uma cor pontual secundária e outros elementos com esses tons mais neutros. As cores terciárias são formadas pela combinação de cores primária e uma cor secundária. Com elas, aí a gente consegue concluir todo o ciclo cromático, que são aquelas 12 cores que a gente falou no início do vídeo. A harmonia complementar trabalha com cores que estão de lados opostos do ciclo cromático. Então, essa harmonia complementar é baseada no ciclo, nessas 12 cores terciárias, e elas trabalham com cores opostas ao ciclo, como, por exemplo, o vermelho com o verde, o azul e laranja, o amarelo e o violeta. Então, essa harmonia, ela diz que cores opostas se complementam. Então, uma equilibra a outra. Então, a gente pode ver que isso pode ser utilizado na moda, pode ser usado na publicidade, em nomes que a gente vê de logomarcas, como também na decoração. A gente pode usar
essas cores complementando um ao outro dentro de uma decoração de ambiente. A harmonia complementar, né? Nas artes, na decoração, as cores são utilizadas para gerar movimento, né? E criar harmonia ou criar pontos de destaque. Então, como a gente falou, né? Na decoração, quando eu uso essa cor complementar, eu posso trabalhar que eu quero destacar uma parede, destacar um mobiliário. Então, esse exemplo que a gente trouxe de uma cozinha, onde os bancos são laranja e a parede é azul. Então, o azul com laranja se complementam, né? A gente consegue trazer uma harmonia para o ambiente através dessa combinação. E os outros elementos são amadeirados, né? Piso mais neutro, mais claro, mas a gente não deixa de pontuar com essas cores complementares. Já a harmonia, que a gente chama de monocromática, é quando a única cor é utilizada em diferentes tons ou nuances, criando um ambiente suave e relaxante. Então, a gente, dentro do ciclo, né, dentro daquelas 12 combinações de cores, a gente vai escolher uma só cor e trabalhar tons dela, né? Quando a gente fala em tom, é acrescentar ou branco ou preto a uma determinada cor, como a gente vê na imagem, né? Então, nesse caso aqui, na monocromática, a gente está escolhendo o verde. Então, tem um verde até suave e um verde até mais forte. Então, a gente vai fazer toda uma decoração com a mesma cor no ambiente. Então, a harmonia monocromática, ela pode criar uma certa monotonia no ambiente devido à repetição de cor. Então, é uma forma bastante delicada de a gente utilizar, né, a harmonia monocromática, porque a gente tem que saber como dosar essa cor no ambiente, né, porque ela vai estar se repetindo em várias situações, como no exemplo que a gente está mostrando no tapete, no sofá, na almofada, na parede, na cadeira. Então, como o verde aí ele se repete, se a gente traz aí nessa situação tons diferentes, né, para poder quebrar um pouco essa monotonia, mas a gente tem que ter a cautela para não ficar tão repetitivo. Já existe a outra harmonia, que é a harmonia análoga. Então, a gente já falou da harmonia triádica, que são as 3 cores primárias, a harmonia complementar, que são cores opostas no ciclo, e agora a gente vai falar, depois da monocromática, na análoga. Análoga, gente, é quando as cores que estão próximas no ciclo cromático são combinadas, então criando um ambiente já mais equilibrado e agradável. Ideal para a sala de estar, áreas sociais, pois proporcionam a sensação de unidade. Então, a gente pode ver no ciclo, como a gente está vendo na imagem, né, as cores próximas, o azul, é o azul piscina, um verde limão. Então, são cores próximas no ciclo, e aí a gente vai usar essas cores mais próximas para colocar dentro da decoração. Então, nesse exemplo, né, conseguimos mais contraste na decoração em relação à harmonia monocromática. Então, essa harmonia análoga, a gente consegue ainda trabalhar outras cores, né? Nesse exemplo, o azul, o verde, o branco, né? Um azul piscina. Então, a gente consegue trazer esses tons, né? E não deixar uma repetição de uma única cor, como era no caso da harmonia monocromática. A harmonia com tons neutros é quando as cores são combinadas com tons neutros, que são o preto, o branco, o cinza, o bege, criando um ambiente elegante e sofisticado. Então, é uma tendência contemporânea, né, a gente trabalhar essas cores mais neutras para não sobrecarregar o ambiente, né, com cores tão fortes e colocar, às vezes, cor mais pontual num vaso, num quadro, numa almofada, em elementos menores. Então, e lógico que essa questão das cores depende do gosto, né, pessoal do cliente. Mas há uma tendência, né, da gente trabalhar esses tons mais neutros, porque ele dá um equilíbrio, né, uma sofisticação e não tem um cansaço, vamos dizer assim, visual. As cores, ela combinam com diversos fatores. Ela combina com o ambiente externo, como a gente pode ver a imagem de um cenário de praia, né, que a gente tem o mar, o céu azul, né, o verde das plantas, e isso vai refletir
na decoração de um ambiente. Então, num ambiente, né, nessa região mais litorânea, de praia, as casas tendem a obter, né, na decoração essas cores. Como você está vendo na decoração dessa varanda, que a gente tem, né, almofadas, tapetes, né, nos tons azuis, a madeira representando a areia. Então, a gente consegue fazer uma composição que tenha a relação com aquele ambiente, né, exterior. A cor também, ela combina com a idade. Então, dependendo da idade da pessoa, né, se for uma criança, um adolescente, um adulto, as cores elas vão sendo utilizadas por essas características, né? O quarto infantil, como a gente viu, há uma tendência da gente combinar aquelas cores primárias mais vibrantes, né? Então, a gente tem a paleta azul, a amarela, a vermelha. E o quarto de um adolescente, a gente também pode utilizar esse azul, mas aí a gente vai dosar um pouco, né, desse tom amarelo, pode criar esse contraste do azul com o vermelho, né? Então ela combina muito com a questão da idade, né? Vamos dizer, a faixa etária das pessoas vai influenciando nessa combinação de cores que vai sendo utilizada no ambiente. A cor também está relacionada com o estilo e traço de personalidade. Tem pessoas que gostam, né, de determinada cor e elas utilizam, né, de forma pessoal, principalmente no quarto, né, no seu quarto. Então, é o exemplo que a gente tem, né, tem a cama e atrás, logo da cama, está pintada com a cor azul. Então, quem gosta dessa cor, ela vai fazer essa referência, né, naquele ambiente que ela se sente mais confortável. E já pessoas que têm os tons mais neutros, né, então que tem uma preferência por cores sóbrias, que não gostam tanto de destaque de cor. Então, por isso que a gente fala muito que a cor depende muito da personalidade de cada pessoa. E aqui, eu quero só lembrar para vocês que as cores são tão importantes para a nossa vida que define o nosso estado emocional e comportamental, né? Muitas vezes a gente se refere à cor, né, pensando assim, olá, boa tarde, como vai você? Tudo azul? Né? Esse tudo azul está se referindo a tá tudo tranquilo, né? Tá tudo calmo. Essa relação que às vezes a gente tem com a cor, com o nosso comportamento, com a nossa personalidade, né? Com o nosso dia a dia. Então a gente traduz muito isso em relação à cor. Bom, pessoal, hoje a gente termina a nossa primeira aula, né? Nossa primeira unidade da disciplina Cor, Forma e Composição. Se vocês gostaram do conteúdo, não deixe de continuar assistindo às nossas videoaulas.